Talvez seja um pouco difícil reconhecer, mas esse é o Parque do Sabiá décadas atrás. A construção dele começou em dezembro de 1977 e a inauguração veio em 7 de novembro de 1982. Essas fotos são exatamente do início da década de 1980. Para chegar até elas foi preciso que alguém tivesse a ideia de criar o parque. E essa iniciativa veio de seu Cícero Diniz, pai da Regiane. Naquela época, o povo não dava tanta importância como hoje, mas meu pai dava. Meu pai já era avançado no tempo, ele vivia isso. Ele tinha fazenda, vivia no Crixanda, assim. Então ele adorava floresta, plantas, né? E Uberlândia não tinha, e ele achava que tinha que ter. Igual um parque que tem em São Paulo, tudo que ele ia lá e via. Então, ele queria reproduzir aquilo em Uberlândia. E foi muito bom para Uberlândia, porque aí todo mundo começou a querer ir para o parque, fazer caminhada, passear. Isso não tinha aqui em Uberlândia. Regiane conta que a escolha do nome Parque do Sabiá também foi feita pelo pai dela, seu Cícero. Na época, ele e o amigo Paulo Ferola convenceram o então prefeito Virgílio Galassi a planejar investimentos voltados para o lazer naquela área. Fizeram contatos para que terrenos fossem doados e incorporados ao patrimônio público. Daí, Uberlândia passou a ter um espaço que agora já completa 40 anos. Seu Bado Emorum também participou dos primeiros passos do Parque do Sabiá. Hoje, aos 86 anos, ele ainda se lembra das palavras ditas pelo então prefeito de Uberlândia, Virgílio Galassi, durante a inauguração. Num belo dia, mostrando-nos o cerrado, dizia a todos nós, com os olhos brilhando, mas com a certeza, a garantia de que estaria ali abençoado, tentando plantar, como afinal chegou a tornar realidade o fantástico Parque do Sabiá. Aqui, com a graça de Deus, vamos plantar um grande parque para a família do trabalhador de Uberlândia, para aquele trabalhador dedicado que ajuda a construir esta majestosa e magnífica metrópole. O Parque do Sabiá começou a ser construído na beira de uma das 5 nascentes que existem por aqui. Da água dessas nascentes se fez esse grande lago artificial que é um dos símbolos do parque. Quando ele foi construído, recebeu várias espécies de peixes comuns nos rios aqui da região. Esses peixes são atração até hoje e eles fazem literalmente parte da história desse lugar. Essas fotos mostram o lago na época em que era permitido pescar nele. Já essas outras imagens, gravadas em 1989, são de quando as águas ganharam novos peixes. 150 peixes entre machos e fêmeas foram lançados hoje de manhã no Lago Central do Parque Sabiá. Nesta primeira etapa do programa de peixamento dos 5 maiores lagos do parque, foram trazidas para cá 9 espécies de peixes. A maioria delas são carpas, mas tem também o tambaqui, o lambari e o pacu. Nesses 40 anos, muita coisa mudou no Parque do Sabiá. E seu João Leite acompanhou todas essas transformações. O mesmo tempo que o parque tem de existência, ele tem de trabalho por aqui. São 4 décadas de dedicação. Hoje, seu João é diretor do Parque do Sabiá, mas sua primeira empreitada, aos 16 anos, foi plantar mudas de árvores. Como eu era de menor, viemos para fazer essas mudas, fazer muda de árvore, entendeu? Aí fiquei por volta de 6 meses mexendo só com isso, né? Só fazendo muda e depois de um ano a gente já começou a fazer o plantio. Muitas dessas árvores que a gente vê aqui, então, o senhor ajudou a plantar? Ajudamos a fazer e plantar. As árvores plantadas cresceram. Hoje fazem sombra. E, sem sombra de dúvidas, ajudam o Parque do Sabiá a ser o que é.